Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos então aprender quais são as funções, algumas dicas do que um secretário do clube pode fazer. Se você se tornou secretário há pouco tempo e tem algumas dúvidas ou questionamentos ou dificuldade nesse cargo do clube de aventureiros, vem comigo! Então, pessoal, a função de secretaria do clube você pode encontrar, olha só, no nosso manual administrativo do Clube de Aventureiros. Eu sempre indico esse manual aqui no canal. Se você ainda não tem, se seu clube não possui, compre o manual que vale muito a pena. Aqui ele tem as especialidades, ele tem os cargos, as funções e muitas outras coisas pertinentes ao Clube de Aventureiros. E a parte de secretaria se encontra, olha só, na página 73. Mas o que então a secretaria faz no Clube de Aventureiros? Olha só, a secretaria cuida de toda a parte administrativa e organizacional, sendo então o elo de ligação e a via de comunicação entre todas as entidades do Clube de Aventureiros. Todos os históricos e registros são realizados então pelo secretário ou por funções auxiliares. Só que é o seguinte, em clubes pequenos, o secretário ele acaba então acumulando diversas funções. À primeira vista, quando você olha assim, vou ser secretário de um clube de aventureiros, é só criancinha, vai ser fácil. À primeira vista, você pode pensar isso, só que é o seguinte, se você pensar isso, pode tirar o cavalinho da chuva, porque ser secretário de um clube não parece ser fácil, mas isso é só aparência. Ser secretário é uma função muito importante no Clube de Aventureiros. Veja, por exemplo, olha só, o trabalho das diversas comissões executivas do clube. O secretário ele é responsável por marcar as reuniões, avisar as pessoas que vão participar dessas reuniões, ele deve fazer o relatório dessas reuniões, marcar a quantidade de votos das decisões tomadas, depois escrever um relatório de como foi a reunião e quais são as decisões que foram tomadas. Olha só quanta coisa o secretário é responsável só em relação a comissões. E olha só, o secretário ele gerencia um dos ingredientes mais essenciais para o funcionamento de qualquer organização. Sabe qual é? Olha só, é a informação. Como assim a informação? Enquanto os outros cargos lidam com pessoas, com as funções, com os materiais, com os recursos, olha só, o secretário ele transforma tudo isso em dados que fazem sentido, ou seja, em informação. E assim ele acaba fornecendo os parâmetros para as decisões administrativas. Por quê? Porque ele vai analisar tudo, vai ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que tem, o que não tem, o que precisa, o que não necessariamente o clube está precisando no momento. Tudo isso é necessário que o secretário cuide, que ele faça, que ele transforme a informação para a comissão administrativa do clube poder então se decidir o que fazer, quais passos devem tomar. Olha só que importante, que função importantíssima que o secretário tem. Sendo assim, a gente pode considerar ou dizer então que a inteligência da organização está onde? Na secretaria. Olha só que responsabilidade. Então é o seguinte, pessoal, através do seu trabalho, o secretário ele pode fazer algumas coisas. Primeiro, ele evita desperdício de recursos, porque é o seguinte, lembra que ele cuida da informação? Então, se o clube precisa comprar, o conselheiro fala assim, eu preciso de um bandeirinho novo, mas o secretário, ele tem toda a informação do clube, e ele anotou lá que o clube tem os bandeirinhos, e estão guardados em tal lugar. Então, em vez de comprar um bandeirinho novo, o que vai acontecer? O conselheiro vai até aquele lugar e vai pegar o bandeirinho para a sua unidade, para poder fazer então um bandeirinho da unidade, assim evitando o desperdício de recursos. Outra coisa muito importante, ele anota todas as especialidades que o clube vai receber. E aí ele vai ter que passar o valor das especialidades para os pais, a quantidade, tudo certinho. Se ele não tiver essa lista de especialidades, o clube fica perdido. Eu não sei quantas especialidades o clube fez. E muitas vezes pode acontecer o quê? Comprar mais especialidades do que precisaria, então gasta um dinheiro muito grande com isso, desperdício, né? Ou então, pior, né? Você compra menos especialidade, chega na hora da investidura, seu desbravador fala assim, mas eu fiz tal especialidade, por que eu não recebi?
Que feio, né? Então, olha só, o secretário ele é responsável por tudo isso e assim ele evita então que o clube perca dinheiro. Segunda coisa, ele acrescenta previsão e previsibilidade à organização. O que é isso? É o seguinte: você quer marcar alguma atividade? O secretário ele vai olhar lá na agenda, que dia que dá para fazer, que dia que a gente está livre, o horário, quanto tempo vai durar a sua atividade. Ele vai te ajudar a organizar isso para deixar a sua atividade toda redondinha, certinha e assim não ter problemas com horários, com atividades que estão uma passando por cima da outra e tudo mais. Terceira coisa, ele corrige e às vezes evita erros. Lembra que ele dá previsão às suas atividades do clube? Então, imagina só, 2 pessoas querem fazer uma atividade no mesmo horário. Vai dar certo? Não vai, né? Então, com o secretário, você fala, eu queria fazer tal atividade, eu tenho tempo para isso? O secretário vai lá, outra pessoa já marcou uma atividade. E aí, ele vai evitar problemas no clube. Não vai deixar que cause discórdia porque uma pessoa pegou o horário da outra, nem nada. Outra coisa, o secretário também registra toda a história da organização e preserva sua memória. Ou seja, ele faz o histórico do clube. Olha só, vou mostrar para vocês o histórico do clube de Desbravadores Castelo Forte, no qual eu sou secretária, então eu que cuido disso. E olha só para vocês, aqui a gente tem um pouquinho do nosso histórico do clube. O secretário ele é responsável por fazer toda essa organização. Como vocês podem ver, eu ainda estou pesquisando a história do clube, né? Então eu peguei os anos que eu já conheço mais para poder começar, né? Para não desanimar. E o secretário ele faz isso, olha só. Aqui tá todo o histórico, fotos, então o secretário ele vai correr atrás disso, ele vai buscar toda a história do clube, vai escrever o que o clube fez, o que o clube não fez, as atividades, os nomes das pessoas que participaram do clube naquele ano. Por que que isso é importante? Isso é muito importante para o clube não perder sua memória, né? Para ele preservar sua história. Porque, por exemplo, aqui no Castelo Forte, o que aconteceu? Eu era de um clube chamado Leão de Judá, lá da cidade de Ourinhos. Eu era da associação APSO, a Paulista Sudoeste. O que aconteceu? Eu vim aqui para Guarulhos, né? Nós moramos aqui em Guarulhos. E aí, o meu esposo, ele se tornou diretor do clube Castelo Forte. Quando a gente chegou aqui, a gente queria saber, né? Um pouco do histórico do clube, quais são o nome das unidades, as tradições e tudo mais. O que aconteceu? O clube, ele praticamente não tinha um histórico. O histórico dele consistia apenas em falar o nome de cada diretor de cada ano e falou um pouquinho do Campuri que eles foram. Eles têm muitas fotos, mas histórico eles não tinham. O que acontece? Acontece que, como a gente chegou novos, a gente perguntou o grito de guerra do clube, ninguém sabia cantar. Perguntamos o grito de guerra das unidades, ninguém sabia cantar. Eu acho que nem existia. Aí eu perguntei, quem fundou as unidades? Ninguém sabia dizer. Quem fundou o nome do clube? Ninguém sabia dizer. O que acontece? O clube perde sua história. Então, pessoal, é muito importante essa parte do histórico. Dê uma atenção especial a isso. Por quê? Para o clube não perder sua história. Imagina só, daqui 10 anos, a gente está passando por anos de pandemia, né? Já estamos no 2º ano. Imagina só, daqui a 10 anos, o diretor do clube, ele vai ver o histórico lá, os desbravadores vão ver, nossa, olha só como eles estavam usando máscara naquela época, olha só como que eram as reuniões antigamente. O histórico, ele é muito importante, ele vai preservar a história do seu clube. Eu sei que é trabalhoso. Eu fiz o do Clube de Aventureiros, eu não mostrei aqui porque ele está emprestado, o nosso histórico do Clube de Aventureiros, mas depois eu faço um videozinho explicando como montar um histórico, que é muito legal. Mostrei pra vocês aqui o do Castelo Forte que eu estou fazendo, e assim, eu sei que é trabalhoso, porque muitas vezes você não vai achar a pessoa. Por exemplo, eu descobri que a primeira diretora do Clube de Desbravadores Castelo Forte, ela nem mora aqui. Aí eu tive que entrar em contato com a família para achar a mãe para tentar conversar um pouquinho. Muitas vezes, você não vai ter muito o que escrever, porque a pessoa não se lembra mais, às vezes não tem foto, mas tente, faça um esforço para nem que seja naquele ano você colocar uma página daquele ano, mas tente descobrir, isso é muito importante para a história do seu clube. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos o Clube de Desbravadores Castelo Forte.
E aí todo mundo ficava indignado. Por que o clube de aventureiros não se chama Castelinho, ou Castelo Forte Kids, ou alguma coisa assim? Quando eu fiz o histórico do clube de aventureiros, o que eu descobri? Eu descobri que a esposa do antigo diretor de Desbravadores foi ela que fundou o nosso clube de aventureiros. E ela colocou o nome Amigos do Rei. Aí por que ela escolheu esse nome? Porque ela queria que as crianças aprendessem sobre Jesus e se tornassem, então, amigos do rei. Por isso que ela escolheu esse nome. Olha só, se eu não tivesse procurado o histórico do clube, não tivesse pesquisado um pouquinho, eu nunca saberia disso. Então, vale a pena. Eu sei que é difícil, mas vale muito, muito a pena. E você pode pedir ajuda para escrever. Eu tenho facilidade com tecnologia, com mexer no Word e tudo mais. Mas se você não tem, peça ajuda para alguém, peça ajuda para algum jovem, alguém que gosta de escrever e faça o histórico do seu clube. Eu tenho certeza que vai valer muito, muito, muito a pena, tá bom? Outra coisa, o secretário, ele legitima ou legaliza as ações do clube, ao documentar, então, todas as decisões que foram tomadas pelo clube. O que isso significa? Você já ouviu falar na ata? Isso é muito, muito, muito importante. O seu clube precisa ter uma ata. A ata é aquele caderno que tem as folhas com número. O que vai acontecer? Seu clube precisa ter uma ata e você, como secretário, precisa escrever nessa ata. Você não pode tirar nenhuma folha da ata e não pode rasurar. Lá nessa ata, você vai colocar tudo o que aconteceu no seu clube, todas as decisões tomadas, as votações, principalmente das reuniões de diretoria. Porque isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Porque quando se toma uma decisão e elas estão lá em ata, com voto em ata na comissão da reunião de diretoria do seu clube, você legaliza tudo que foi decidido. E aí, se acontece alguma coisa, você tem um comprovante, você tem como provar que isso foi votado, que isso aconteceu, que isso não aconteceu. Isso é muito importante, tá bom? Outra coisa, o secretário, ele organiza. O que é isso? Gente, lembrando sempre, secretário precisa ser uma pessoa organizada. Por quê? Porque secretário vai mexer com papéis, com relatórios, com informações. Ele organiza tudo. Ele vai organizar o planejamento do clube, ele vai organizar a ata, ele vai organizar o histórico, ele vai organizar os horários das atividades. Tudo isso é função do secretário, ajudar na organização. Funciona também como elo de ligação com outras instituições ou departamentos da igreja. Por quê? Lembra que eu falei que o secretário organiza? Então, o secretário vai olhar lá a pontuação do seu clube. Aí tá lá, por exemplo, que o clube precisa participar do Dia das Mães. O Dia das Mães, geralmente nas igrejas, ele é responsável por quem? Pelo Ministério da Criança, não é? Então, o secretário, juntamente com o diretor associado, ele vai conversar, então, com o diretor ou a diretora do Ministério da Criança da igreja para conversar. A gente pode fazer um JA, uma programação no domingo à noite juntos para o Dia das Mães? Ele que vai fazer essa ligação, no que nós podemos ajudar? Ele vai conversar sobre isso. Por quê? Porque ele sabe todas as pontuações, tudo que vai acontecer. Então, ele vai organizar isso e vai ser a comunicação. E sempre, 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 lembrando ao diretor associado, é muito importante o secretário trabalhar, olha só, em conjunto, juntinho com os diretores e os diretores associados, tá bom? Outra coisa, o secretário, ele representa pessoalmente o clube na ausência dos cargos superiores. Então, se está fazendo uma atividade no clube e o diretor não pôde participar e nenhum dos diretores associados, olha só, é sua função representar o clube. Você precisa estar lá à frente e ajudar em tudo que for necessário. Olha só que responsabilidade, hein? Outra coisa muito, muito, muito importante. O secretário, ele cobra a execução do trabalho de cada parte da máquina do clube. Ou seja, por exemplo, o clube ele tem os horários, né? O horário dos ideais, o horário da meditação, do livro do ano, das classes, especialidade, ele tem os horários. Aí, o que acontece? Essa é a parte que eu mais gosto, pessoal. O secretário ele é responsável por cobrar. Tá, fulano ficou responsável por passar o capítulo dessa semana do livro do ano. Aí ele vai ligar, vai mandar mensagem pra pessoa já durante a semana. Não deixa no dia, porque no dia pode ficar de última hora. Então você relembra a pessoa. Você já estudou o capítulo do livro? Você já sabe o que vai fazer? Precisa de alguma coisa?
Ok, beleza. Ai, quem que vai passar a especialidade essa semana? Ficou decidida tal. E aí, você já escolheu, já fez a especialidade, já montou como é que vai ser, como vai funcionar? Você tem tanto tempo, hein? Não pode passar desse tempo. O secretário, ele é responsável por isso. Por quê? Porque ele vai organizar os horários. E ele vai cobrar as pessoas. E assim, o clube vai funcionar certinho. Porque sem uma pessoa para definir os horários, para cobrar, o que vai acontecer? Uma reunião que era de 2 horas acaba ficando de 5. Por quê? Porque aí vamos supor, você deixa a pessoa passar o capítulo. Aí a pessoa não sabe quanto tempo tem. Aí vamos supor que a pessoa esteja muito empolgada. Aí ela passa o capítulo em meia hora. Aí você deixa a pessoa passar a especialidade e passa a especialidade em 2 horas. O que vai acontecer? Comeu todo o tempo do seu clube. Então, o secretário ele é responsável por essa organização, tanto de horários, quanto para ver se as pessoas responsáveis já estão sabendo, se elas estão fazendo, se está tudo certinho, quanto também na hora em que tiver tudo acontecendo, ele precisa ficar em cima. Olha só, já acabou o tempo, hein? Já deu o tempo, vamos encerrar essa atividade para ir para outra. Assim, o seu clube ele vai conseguir fazer as atividades, tudo que é necessário de uma forma mais saudável, mais dinâmica e tudo vai funcionar bem. Olha só, outra coisa muito importante que o secretário faz. Supervisiona o cronograma de implementação das atividades do ano. O que é isso? Lembra que tem o planejamento, que é o planejamento anual, com as pontuações, tudo isso? Então, o secretário, ele vai ficar em cima disso. Nossa, olha só, a gente tá agora no mês de julho, né? Mês de julho. Agosto vai ter o Aventurinha Online. Ixi, já fizemos as inscrições? Já tá tudo certo? O que a gente precisa fazer? Precisa fazer alguma campanha? A gente precisa pensar nisso. Aí, por exemplo, o secretário, ele vai olhar as atividades e vai ver. Nossa, a gente precisa fazer isso para ganhar essa pontuação. Ó, tá chegando tal evento. O que a gente precisa fazer? Precisamos correr atrás. O secretário ele é responsável por isso. Por quê? Para não ficarem as coisas de última hora. Imagina só, você chegar num clube de aventureiros, vai fazer lá o Aventureiros em Louvor, por exemplo, e aí ninguém se preparou, ninguém organizou nada, aí chega no dia do evento e o clube tinha que cantar uma música específica com um tema específico e ninguém se preparou. Não dá certo, né? Então, o secretário, ele é responsável por isso. Ele vai organizar o cronograma e vai ver as atividades que estão chegando e o que precisa ser feito ou não. E aí, a diretoria vai ajudar. Outra coisa muito importante, ele cobra o ensino, o cumprimento e o registro dos requisitos das classes e especialidades do clube. Ou seja, ele vai olhar, tá funcionando as classes, tá funcionando as especialidades, como é que tá? Ixi, olha, a classe de abelhinhas tá muito atrasado conforme previsto. Agora no mês de julho já era para estar pelo menos na metade e eles estão no começo. O secretário é responsável por analisar isso, para ver, para cobrar os conselheiros ou instrutores. Então ele tem que acompanhar, supervisionar tudo isso para que chegue no final do ano, que aconteça, o seu clube seja investido. Outra coisa, o secretário, ele agenda datas, realiza as reuniões programadas, os convites externos, o registro de visitas e de presença, a confecção das atas, a correspondência, a confecção de diplomas, certificados e outros documentos do clube. Olha só quanta coisa. Por isso que eu falo, para ser secretário do clube é necessário ser uma pessoa organizada. Você precisa fazer exatamente tudo isso? Não, porque hoje em dia nós temos a internet, temos vários grupos, a gente sempre fala aqui, por exemplo, o grupo de aventureiros do Brasil, eles disponibilizam lá modelinhos de certificados, modelinhos de especialidades, a gente tem o nosso site também do Hora do Clube, tem outros canais na internet e diversos materiais disponibilizados na internet. Então você não precisa necessariamente criar o seu próprio diploma, mas você é responsável pelo quê? Ah, as crianças vão investir. Quantos diplomas eu preciso? Ixi, eu preciso de 10. Então eu tenho que imprimir os 10 diplomas, entendeu? Você é muito responsável por essas coisas. Assim como pelas atas, pelo histórico do clube, tudo isso que eu já falei para vocês. Outra coisa muito importante, o secretário, ele confere a efetivação de cada decisão tomada, o cumprimento de cada promessa feita, a realização de cada tarefa entregue, o pagamento de cada dívida assumida e a cobrança de cada direito adquirido. Olha só, uma dica que eu dou para vocês. Comprem uma agenda. Pode ser uma agenda básica, do jeito que você quiser. É muito importante o secretário ter uma agenda. Por quê?
vocês precisam anotar muita coisa. Então, a agenda ajuda. Aqui, por exemplo, olha só, como eu sou secretária do Clube de Desbravadores Castelo Forte, eu anoto aqui, por exemplo, o nome de cada desbravador e as especialidades que cada um foi fazendo. Por quê? Quando chegar na hora de comprar as especialidades, eu já sei o que cada um fez. Outra coisa, por exemplo, a gente faz muito projeto no nosso clube. Aqui a gente tem o projeto Minha Cor, Minha História. Lembra que o secretário ele confere as atividades se foram feitas e se foram entregues? Então, anota na sua agenda, porque é muito mais fácil, né? Por celular você pode perder e tudo mais. Então anota. E uma coisa bem fácil que eu faço, ó, a gente fez o projeto Minha Cor, Minha História. Eu anoto nomes das pessoas que começaram a fazer. E aí eu vou colocando, ela fez o desafio 1, fez o desafio 2, desafio 3. E quando a pessoa concluiu todos os desafios, eu passo o marca-texto e coloco ok. Aí ela concluiu tudo. Aí quando você for cobrar fica mais fácil, porque aí você olha, por exemplo, a Mari Cacheada, que a gente tem 3 Maris no clube, então a gente apelidou. A Mari Cacheada, por exemplo, falta só o desafio 4 para ela concluir o projeto. Então aí quando eu for cobrar ela, eu vou falar assim, Mari, falta um desafio para você. As crianças sempre perguntam, mas qual, tia? Aí você vai se perder, você vai ficar assim, nossa, até eu olhar tudo isso agora? Então assim você já olha, bate o olho, Mari, falta desafio 4. Então fica mais fácil. Então tenha uma agenda sempre com você. Anote as especialidades, o que cada um fez, o que cada um não fez, os desafios, os projetos. O clube também, em questão da pontuação, fica muito mais fácil depois para você no final do ano. Então é o seguinte, pessoal, vendo essa lista enorme de tarefas que são atribuídas para o secretário, você pode até pensar que assim, o manual tornou esse cargo, essa função, mais importante do que todos os demais. E muitas vezes até mais importante que o diretor. Só que é o seguinte, a pergunta que muitas vezes fica, mas afinal, se o secretário faz tudo isso, o que o diretor tem para fazer? Bom, se for um clube como foi apresentado nesse manual e como vocês e como vocês tiveram a oportunidade de ver nos 2 primeiros vídeos que a gente explicou a função do diretor e do diretor associado, o diretor tem muita coisa para fazer. Só que aí ele vai se ocupar em coisas que são importantes que ele faça ele mesmo e não vai se sobrecarregar com as coisas que são, na verdade, do secretário. Um dos lugares onde só o diretor do clube pode atuar é a rede familiar dos aventureiros. Especialmente nos primeiros meses, quando um clube for recém-formado. Isso é uma função específica do diretor e é necessário muito empenho, muita dedicação, muito trabalho para que funcione corretamente. Agora você imagina, se o diretor ficar ocupado com atividades que são função do secretário, ele vai conseguir se dedicar, dar uma atenção especial à rede familiar? Difícil, né? Então, pessoal, cada um tem a sua função específica. O secretário, ele não precisa ser o líder, aquela pessoa que vai representar o clube, nem nada disso. Mas olha só, o secretário, ele precisa ter organização, disciplina, obediência para realizar as atividades, não aquelas que o secretário decidir, mas as atividades que foram propostas na comissão de diretoria do clube. Assim, pessoal, olha só, o secretário, ele apenas executa aquilo que já foi discutido, debatido e aprovado por outras pessoas que ele representa, então, no momento em que cumpre as tarefas. Uma boa demonstração, então, de que o secretário ele não se torna o dono do clube é quando ele executa seu trabalho. É o fato, então, de ele ter que prestar contas de tudo que faz. O secretário ele precisa informar tudo que está sendo feito. Ele não pode sair fazendo e falar, ei, diretor, é isso e acabou. Não, ele precisa dar contas, ele precisa conversar com a comissão de diretoria do clube, com os diretores. Então, o secretário não é o dono do clube, ele tem muitas funções importantes, mas ele executa as decisões que foram tomadas por quem? Pela comissão de diretoria do clube. Então, vamos lá agora para alguns deveres que são intransferíveis, que é muito importante que o secretário tome a responsabilidade e faça no clube. Primeiro, cuidar de toda a organização interna do clube, os horários, as atividades, como é que vai funcionar, o planejamento, tudo isso ele precisa organizar. Segundo, manter o contrato formal entre as organizações superiores e o clube local.
Ele que vai manter esse contato, então. Como é que a gente vai fazer? Olha só, tem a pontuação, nosso clube tá bem, não tá bem, tal coisa. Ele que é responsável por isso. E terceiro, coordenar, então, a realização das atividades tomadas pela diretoria do clube. Então, o clube decidiu que vai fazer um dia do especialista. Ok, então vamos organizar. Como que vai funcionar, então, esse dia do especialista? Ele que vai organizar, que vai ajudar nessa parte. Mas o secretário também possui alguns deveres que podem ser transferidos. E eles são cuidar dos registros contábeis do clube, até porque se o clube tiver tesoureiro, passa para ele, né? Cobrar então as contribuições financeiras dos pais. Também, se tiver um tesoureiro no clube, passa essa responsabilidade para ele. E o secretário apenas anota as informações. Registrar ocorrências, dados dos membros, decisões, planejamento, etc. E disponibilizar então essas informações através dos relatórios. Se tiver alguém que consiga fazer isso e que é organizado, o secretário pode transferir então essa atividade. Coordenar a realização do programa semanal do clube, confirmando a presença dos convidados ou membros a quem foram atribuídas então as tarefas, disponibilizando então os materiais necessários, controlando o tempo, recolhendo os trabalhos e provas, providenciando então, tudo que for necessário para aquela atividade ser realizada. Se tiver uma pessoa que possa ficar responsável por isso, o secretário também pode transferir, mas se não tiver, é sua função. Outra coisa, divulgar notícias em mural, boletim e outros. Manter contato então entre o fluxo de informações para os departamentos de comunicação da igreja. Então, o clube vai fazer uma feijoada para arrecadar dinheiro, uma feijoada vegetariana. Então, faz a artezinha lá, manda para o diretor de comunicação, explica como é que vai funcionar, para ele poder divulgar, então, na igreja, nas redes sociais e tudo mais. Se tiver uma outra pessoa para ajudar nisso, ok. Se não, é sua responsabilidade divulgar todas as informações. E por fim, a última tarefa que pode ser transferível é administrar a compra de materiais, especialmente os uniformes, os manuais, documentos e outros itens básicos. Se tiver um tesoureiro ou se o diretor puder fazer, se tiver outra pessoa que possa fazer isso, você pode transferir a função. Lembrando que caso não tenha, você fica responsável por isso. Então, a função do secretário é uma função muito importante. Sem você, o clube morre. Sabe por quê? Porque é o seguinte: vamos supor que o clube tenha feito todas as atividades, todas as pontuações, então, que foram necessárias para ganhar o padrão excelência, diamante. Mas o secretário esqueceu de fazer os relatórios, de postar as informações no sistema. Sabe o que vai acontecer? Seu clube pode ter feito tudo, mas se ele não postou no sistema, não fez os relatórios, a associação não vai saber e seu clube vai perder toda a pontuação. Então, é muito importante a função de secretário. Ele vai ter que cuidar do sistema, ele vai ter que fazer o histórico do clube, manter o histórico atualizado, porque se não manter atualizado, daqui 10, 5 anos, as pessoas não vão saber o que o seu clube fez. Ele tem que manter as pessoas informadas das atividades e tudo mais. Então, é muito, muito, muito importante. Então, para finalizar, vou dar para vocês 5 dicas para vocês serem bons secretários. Primeira dica: você já sabe mexer no sistema de gerenciamento do clube? Olha só, isso é muito, muito, muito importante. Quando eu assumi como secretária, não existia o cursinho do sistema de gerenciamento. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e passei a noite inteira mexendo no sistema. Mexi em tudo até aprender a mexer. Mas hoje em dia tá mais fácil. Existe o curso do sistema de gerenciamento dentro do sistema. Você pode fazer então sua inscrição lá e fazer o cursinho. Ele vai te explicar como você coloca o seu planejamento anual, como pode fazer o cantinho de unidade online, que se você não sabia, olha só, o sistema você pode fazer um cantinho de unidade online, ele já te dá toda a pontuação do aventureiro, do desbravador, fica muito, muito, muito mais fácil. Você vai ter que cadastrar a especialidade, as classes, tem muita coisa que dá para fazer no sistema. Então, vale muito, muito, muito a pena fazer o cursinho do sistema de gerenciamento de clubes para você mexer e o seu clube, então, ser 5 estrelas. Segunda dica: não deixe para a última hora. Faça o histórico, então, do seu clube. O histórico é muito importante, porque daqui 10 anos,
Talvez as pessoas não se lembrem mais de quem foi o diretor, como era, como funcionava, mas com o histórico eles vão recordar, eles vão ver como que eram as atividades. Muitas vezes pode até dar dicas para eles do que eles podem fazer. Então faça o histórico do seu clube, mesmo que seja difícil, mesmo que seja demorado, mesmo que você demore 2 anos para terminar. Faça, vai aos pouquinhos, tente conversar com as pessoas, mas não deixe de fazer. Vale muito a pena o seu clube ter um histórico. Terceira dica, ande sempre com uma agenda do seu lado. Ande sempre com um caderninho, uma agenda, que você possa anotar as informações importantes, as atividades que cada um fez, o que está faltando. Ande sempre com isso, vai te ajudar muito e facilitar muito a sua vida. Quarta dica, tenha sempre em suas mãos o planejamento do clube e também, o manualzinho com a pontuação do clube para aquele ano. Isso é muito importante, por quê? Seu planejamento vai ser baseado nas atividades que estão na pontuação do clube. E aí você vai anotando lá na pontuação que seu clube fez ou não fez. E o seu planejamento é importante andar sempre com ele para você não ser pego de última hora. Aí você fez o planejamento, mandou lá só para cumprir requisito e deixa seu planejamento jogado. Aí o que vai acontecer? Você vai olhar lá e falar assim, nossa, eu acho que tinha alguma coisa marcada para maio, mas o que era? Eu não lembro. Com o seu planejamento vai ter tudo anotado, então fica mais fácil de se organizar. Não deixe para a última hora, guarde sempre, mantenha sempre o seu planejamento com você. Eu tenho até uma pastinha, porque como eu estou nos 3 clubes de aventureiros, bravadores e jovens, para mim às vezes fica confuso, né? Então eu tenho na mesma pastinha o planejamento dos 3 clubes, dos 3 ministérios, com a pontuação tudo certinha para manter organizado. Isso é muito, muito, muito importante. E a quinta e última dica. Olha só, organize a sua pasta de secretaria. Como eu já falei, eu sou secretária do Clube de Desbravadores. Então, olha só, vou mostrar para vocês a pasta de secretaria que a gente tem aqui. Vale muito a pena, é obrigatório? Não, mas vale a pena você decorar para deixar bonitinha, né? Mostra capricho e dedicação. Aí a gente tem aqui, olha só, como é que tem a gente tem o verso bíblico do clube, organize sua pasta de secretaria. É muito importante, porque quando vocês forem para um aventurim, para alguma atividade, o secretário tem que estar sempre com a pasta, sabe por quê? Imagina só, um aventureiro se machucou e precisa ir no hospital. Você vai precisar ter a pasta de secretaria em suas mãos, então nunca faça nenhuma atividade do clube sem a pasta. E a pasta precisa estar sempre atualizada, com o quê? Olha só. A ficha de cadastro, a gente já atualizou a nossa, né? Então a gente fez o cadastro no sistema e imprime a folhinha, que é muito mais fácil, a gente colocou até a fotinha do desbravador aqui. Você precisa ter a ficha médica, olha só, a gente atualizou também a ficha médica. No sistema você pode responder e imprimir, fica muito mais fácil. E tem os documentos principais. O RG da criança, o RG e CPF do pai e da mãe, certidão de nascimento se não tiver o RG, comprovante de residência. Tenha sempre essas informações na sua pasta de secretaria e mantenha ela organizada. Coloque em ordem alfabética, por unidades, você que escolhe, mas mantenha bem organizada, mantenha caprichadinha, porque vale muito a pena. Demonstra, o quão esforçado e dedicado você é e demonstra também o seu empenho com o clube. E isso é muito importante para evitar diversos problemas. Tá bom? Então essas foram algumas dicas, para você que é secretário do Clube de Aventureiros. Espero que tenha gostado, que tenha sanado algumas dúvidas. Nós ficamos por aqui. Em breve postaremos mais vídeos explicando então outros cargos e funções do Clube de Aventureiros. Tchau, pessoal!